Então, hoje eu vim aqui falar contigo sobre soberba, superioridade, achismo até. E isso existe em muito mais gente do que você imagina. Eu vejo isso em quantidade nesses dias atuais, sabe? Pessoas que acham que já aprenderam tudo. E na verdade a gente está aqui para evoluir, nós estamos aqui numa evolução. Você precisa olhar para isso, né? Você precisa pensar se realmente você já é um ser superior, superior a tudo e a todos. Será mesmo? Gente, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui como um pedacinho do universo. Nós somos um grão de areia, na verdade, dentro de um monte, né? Dentro de montanhas. Então, vamos aos fatos, como eu gosto de falar. Somos seres de luz, certo? Somos seres de luz. Isso já está mais do que falado e mais do que dito. E temos luz própria, né? A gente tem força, coragem, por mais que os desafios sejam enormes e são diariamente para todos, né? Sejam de um jeito, de outro, tudo é desafio. E a gente não ouvir o outro, não ouvir as pessoas que estão na tua volta e achar que tudo tá errado o tempo todo, só tu tem razão, isso é egoísmo, né? É muito ego falando. Então, ninguém tá colocando aqui que tu tem que fazer aquilo que tu não concorda. Não. A questão é o que é orgulho e o que é orgulho bom. Não é o orgulho aquele pesado da soberba. É se orgulhar de si mesma, é ouvir o outro e tirar o que é bom, o que serve, né? É peneirar as informações. Então, não fica achando que tu não vai evoluir, que a gente tá aqui para isso. A evolução é extremamente importante, necessária, diária, constante. O tempo todo a gente está em evolução. Então é importante a gente olhar para si, né? Querer como é que eu ajo, como é que eu penso, como é que eu gostaria que fosse. E sempre cuidando exatamente isso. Quem eu sou, para onde eu vou. Já entrando um pouco mais adiante, tá? Não vamos tratar somente de soberba, vamos tratar também de propósito. E é exatamente isso, né? No momento que a gente não tem evolução, no momento que a gente fecha o coração, a gente se fecha para o mundo. E isso é muito ruim. É ruim para os pensamentos, para a criatividade, para o trabalho diário, para uma família, né? Para a gente mesmo, porque nós precisamos estar em evolução, nós precisamos pensar no outro. E para isso a gente tem que agir com amor. E quando tem amor, quando tem respeito, né? Para quem não assistiu, vai lá assistir os meus primeiros vídeos. A gente consegue captar nosso propósito, né? E seja um propósito dentro da nossa família, seja um propósito dentro do nosso cotidiano, seja um propósito que for, vai vir no teu coração, vai vir na tua mente, vai vir no teu cotidiano, vai surgir para ti o que é o teu propósito, para que tu tá aqui e quem tu é. E isso é tão importante, tão importante. Acho que todos nós estamos nessa busca. E eu tô fazendo esse canal justamente para me olhar, né? Olhar para
Tina, ver o que a Tina fez durante todos esses anos, tudo que aconteceu com a Tina, conforme eu já contei aqui um pouquinho, não foi pouco. E eu só dei um grão de areia do deserto sobre tudo que eu passei. Sei que existem pessoas que talvez tenham passado por muito mais. E eu tô aqui tanto para as pessoas que não, para não precisarem passar, né, e não caírem como eu caí, né? A gente tem muita dificuldade de olhar para tudo que acontece com a gente e não sentir. Nós temos sentimentos, né? Todos nós temos. Por menor a empatia que seja dentro de uma pessoa, ela existe em fragmentos de pensamentos, né? Tem gente que tem muita empatia, muito sentimento, né? Tem gente que tem menos, que age mais racionalmente. Mas independente da tua forma de sentir, pensar ou reagir, precisa colocar na prática. E a prática é justamente pensar o que é cada coisinha da vida. Por isso que eu comecei com palavras mais fortes, porque essas palavras vêm surgindo para todos nós. Todos nós vemos diariamente pessoas que, para crescer, precisam derrubar o outro. Para estar certo sempre, que é o que nós estamos conversando aqui, nós não podemos aceitar a opinião do outro. E, gente, que nem eu coloquei ali, isso não é lei universal, não pode ser. Nós estamos aqui para um ajudar o outro, um crescer junto com o outro, um respeitar o outro e todos juntos chegarmos longe, sabe? E para chegar longe, a gente tem que ter mais empatia, mais respeito. E a gente tem que se orgulhar das suas conquistas, dos seus merecimentos. E não é não acreditar que tu possa ter e que tu tenha que ter. Conforme eu já falei, se Deus tirou, Deus vai te dar. E a gente não está falando de religião, a gente está falando de uma força que ninguém sabe exatamente o tamanho, mas ela é visível, as pessoas enxergam, não tem quem não tenha enxergado alguma vez na sua vida que há uma força superior, sabe? Respeitar essa força superior, respeitar a si mesmo e trazer o orgulho saudável. Qual é o orgulho saudável? Que bom que eu conquistei. Que bom que hoje eu posso auxiliar o próximo. Que bom que meu filho tá lá fazendo as escolhas dele, né? Desde que elas sejam positivas, é claro. Aqui tá falando uma mãe. Então, a gente precisa se orgulhar do colega. E o orgulho pelo outro, por si mesmo, dentro das suas conquistas, e não eu cheguei e não foi fácil e só eu consigo. Não é assim, gente. Não pode ser assim, sabe? Quando o orgulho vem de verdade, a gente se torna até mais humilde. A humildade vem porque a gente olha para tudo aquilo e diz: como é que eu consegui? Como é que eu fiz tudo isso? Sabe? Vem aquele orgulho de verdade, orgulho de si mesmo. Ou então a gente olha para alguém e diz: meu Deus, esse aí não tem jeito. E aí passam anos, tu olha a pessoa e a pessoa deu a volta por cima e é uma pessoa que tu tem sentimento, tem carinho. Então tu olha para aquela pessoa e diz: gente, como conseguiu? Então, não importa como conseguiu. Aí é que vem o ponto. Importa que conseguiu. Importa que todo mundo consegue. Só que a gente precisa driblar os obstáculos, driblar as rochas, as pedras, não tropeçar o tempo todo, não ficar lembrando de viva o hoje, supere cada situação. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, eu estou dizendo que é possível. E só é possível quando a gente quer. E quando a gente quer, quando a gente levanta, quando a gente agradece, como diz a Beth Russo, agradece que a graça desce.
essa frase para mim é meu mantra. Agradece que a graça desce. Agradece. Agradece pela máquina quebrada. Agradece por cada situação. Porque a máquina quebrou e porque tu tinha máquina. Já parou para pensar nisso? Se tem muita louça para te lavar, é porque tu comeu. Então são pequenos detalhes que a gente não olha. E conforme eu expliquei para vocês, eu vivi assim num turbilhão, eu saí de mim mesma, eu fui para um, como se diz, eu caí no escuro. Eu perdi tudo que eu tinha, tudo, 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 tudo. Mas eu não perdi a minha vida, eu não perdi a minha. Cheguei a ficar doente, doente mesmo, né? Parece que quando a gente entra num ciclo de perdas, a gente perde uma coisa atrás da outra. E isso deixa a gente em pânico, porque vai passando, tu cresce um pouquinho, tu melhora um pouquinho e tu vai lá e perde de novo. Aí tu sobe, sobe, sobe e aí tu perde de novo. Parece um ciclo de perdas que não vai ter fim, mas ele tem fim. E tu não pode parar. O mais importante é tu não pode parar, tu não pode te entristecer. Ninguém tá dizendo para comemorar as perdas, e sim olhar para elas e perguntar o motivo. Por que isso? Por que como? Como eu conversei com vocês, a minha primeira pergunta quando eu perdi a minha casa, que foi perda total, saiu até em noticiários na época, há 10 anos atrás, exatamente agora em 2025, eu perguntei por que comigo? Por quê? Né? Eu já tinha perdido a minha empresa uns 2 anos antes e eu perguntei por que nesse momento, por que comigo? E Deus me respondeu: o que tu podia suportar foi o que eu te entreguei. O que tu podia suportar. E eu não poderia suportar perder alguém. Acredito que tenha muita gente que perde pessoas. Eu perdi pessoas na minha vida, né? Não foi uma, não foi duas. Inclusive pessoas, há muitos na pandemia, com a minha idade, amigos queridos se foram na pandemia. E isso sim, isso é mais difícil. Não impossível, porque cada um tá aqui para viver o seu ciclo, né? E eu tenho até pessoas próximas que perderam pessoas com menos idade ainda, né? Que sai daquilo que a gente considera natural, né? Do que é o natural da vida, que a gente tem que ir antes dos mais jovens. Mas cada um tá aqui para viver uma história e respeitar essa história, saber que eles são os nossos guias, as nossas estrelinhas, os nossos exemplos e aproveitar que a gente está aqui vivendo, construindo. O que a gente está construindo? É soberba? É arrogância? É desamor? É desafeto? É eu sou melhor do que você? Isso não é construção, isso é destruição. Vamos colocar os fatos. Seja construtivo no seu meio. Seja aquela pessoa que olha para aquela pessoa que está dizendo que sabe tudo e tu olha para ela e não sinta raiva, não sinta ódio, não sinta, não sinta nem pena. Entenda que cada um tem um período para evoluir e o importante é você evoluir. Eu vou deixar para um próximo vídeo agora, mas eu quero falar justamente disso. Como a gente consegue trazer as pessoas que estão na nossa volta quando a gente muda, né? Então, se eu mudei, se eu estou em evolução e eu quero, são essas pessoas e todas as pessoas podem e devem olhar para si, se orgulharem de si mesmas. E não é como eu falei, não é um orgulho pesado como aquele orgulho de que eu sou melhor do que todos. Não. É o orgulho quando você olha para aquilo que você construiu, para aquilo que você superou, por menor que seja. Olhe para uma superação sua e veja se lá
quando aconteceu, você imaginaria que hoje você estaria onde você está. Pense se você tinha noção de que ia chegar onde chegou, se ia superar aquilo com toda a força que fez e que superou. E se orgulhe disso, se orgulhe do fundo do coração. Abra seu coração para o divino, para o bom. Você merece, todos nós merecemos e todos nós devemos usufruir de tudo de melhor que há nesse mundo. E para isso a gente precisa abrir o coração. Não é ser bobo. Na Bíblia, inclusive, diz para não ser tolo. Ninguém está mandando você ser tolo. Acreditar em tudo, em todos. Não, não. Eu tô pedindo para você. Eu tô pedindo. Porque eu peço para mim todos os dias. Acredite em ti. Acredite que você olhe para o que você fez. Por menor que pareça perante os outros. Não importa o que os outros pensam. Se você conseguiu, se você olha para isso com orgulho verdadeiro, aquele orgulho que a gente olha e diz: gente, eu vou conseguir mais, né? Eu vou conseguir prosperar, trabalhar, acordar feliz, dançar, cantar, escrever, ler, aprender. Se é assim que você olha para tudo que você viveu e tudo que você enfrentou nesse mundo, nesses dias, nesses últimos anos, você vai longe. Confia que você vai longe. Confie em você. Confie em você, sem passar por cima de ninguém, sem achar que o outro não tem força para levantar. Crie força você. Se você cria força para levantar e fazer por si, você pode ajudar muita gente. Beijo e até daqui a pouco.